Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, nós estamos iniciando uma nova série. Essa série chama Identidade. Esse nome Identidade, ele vem propositadamente porque nós queremos, durante este mês de novembro, e a minha ideia é que talvez em todos os anos, no mês de novembro, nós possamos ter essa série Identidade. Uma série onde nós queremos olhar para a nossa história, onde nós queremos falar daquilo que nós estamos vivendo como primeira igreja batista de Itapevi. Esta série é para nós alinharmos aquilo que nós desejamos ser, a nossa visão, a nossa missão, os nossos valores. Então, eu estou escolhendo propositadamente o mês de novembro, porque é o mês do aniversário também de nossa igreja, onde nós podemos dessa forma recordar aquilo que já fizemos e aquilo que nós sonhamos fazer. E o nome hoje, o tema da nossa mensagem, somos batistas, somos cristãos. Afinal de contas, meu objetivo hoje é responder a pergunta: quem somos? E ao falar que nós somos batistas, eu quero desde já deixar claro que eu não estou aqui dessa forma diminuindo nenhuma das diversas denominações existentes também cristãs. Mas meu objetivo é olhar um pouco para nós, porque eu sei que muitos de nós, mesmo os batistas, não conhecemos a nossa história e muitas vezes não sabemos aquilo que nos identifica como igreja batista. E hoje, nesse primeiro encontro, que assim eu posso dizer, desta série, eu quero começar a falar um pouco sobre o significado de sermos batistas. Somos batistas. E eu quero poder conversar um pouco com vocês a respeito da nossa história. E eu quero falar um pouco da origem dos batistas. E dizer e conversar sobre a história dos batistas não é algo tão simples, não quanto as outras denominações. Porque os batistas, eles não surgiram, eles não se iniciaram de um movimento, de um teólogo, por exemplo, como os luteranos. Logo você ouve falar Martinho Lutero e você já associa que os luteranos, são a continuidade de Martinho Lutero, da sua teologia. Quando você fala em João Calvino, você logo já associa os presbiterianos, que também são a continuidade da teologia de João Calvino. Você pode pensar em John Wesley e você vai logo pensar na igreja metodista, porque os metodistas são a continuidade, eles são o reflexo da teologia de John Wesley. E assim poderíamos levantar aqui outros nomes, como os menonitas, que também seguem a teologia de um dos reformadores. Mas nós batistas, nós não temos uma raiz de um teólogo. Nós somos conhecidos desde o início da sua história como o povo da Bíblia. Pois a origem do movimento batista, ela não surge de um teólogo, mas na compreensão e numa releitura da Bíblia. Os batistas são conhecidos na história por sempre terem sido fiéis às Escrituras. Então eu vou tentar aqui trazer para vocês a história dos batistas, e eu quero, ao fazer isso, que vocês possam compreender que a história que estou trazendo é a história reconhecida academicamente, é a história reconhecida pelos teólogos, porque existem, exatamente por nós não termos uma linha de um teólogo clara, definido, existe 3 vertentes de história dos batistas, mas essa é a história que eles acreditam ser realmente a história original, a história academicamente reconhecida do princípio e da origem dos batistas. Vocês estão vendo aí na tela este homem, esse é o rei Henrique
VIII. A história do rei Henrique VIII, ela propulsiona, se assim eu posso dizer, o surgimento dos batistas. O rei Henrique VIII, ele, rei da Inglaterra, ele desejou se separar da sua esposa. Ele, rei, então pede à Igreja Católica, que na época existia apenas a Igreja Católica que dominava sobre a Inglaterra, isso por volta aí do século, nós estamos no final do século XVI, início do século XVII, o rei Henrique VIII pede para que a Igreja Católica, o Papa, pudesse cancelar o seu casamento. E o Papa diz, não, nada feito, nós não podemos fazer isso que você está pedindo. Bom, ele então, descontente da resposta que o Papa lhe havia dado, o rei Henrique VIII, disposto a se separar da sua esposa Catarina Aragão, esta mulher que vocês estão vendo, né? Aí na tela, Catarina Aragão, o rei resolve criar a sua própria igreja. Então o rei Henrique VIII cria a igreja chamada anglicana. Nos Estados Unidos essa igreja recebe o nome de episcopal. A igreja anglicana, então, ela tinha agora o seu líder. E o líder era o rei Henrique VIII, que havia fundado, então, a igreja. E ele fez a igreja nos moldes da Igreja Católica. A única diferença é que, em vez de ter um outro líder, ele era, então, o líder desta igreja. Ora, então, ele, líder da igreja, redigiu um documento para que ele pudesse se separar. Ele autorizou, então, o divórcio, o seu divórcio, né? Para que ele pudesse casar com Ana Bolena. Resolveu o problema dele, simples, né? Ué, vocês não querem dar, eu crio a minha igreja, eu mesmo autorizo o meu divórcio, e casou-se, então, dessa forma com Ana Bolena. E Catarina, tá, Aragão, ela era católica, Ana Bolena, então, anglicana, porque agora casou-se dentro da igreja, nova igreja, a igreja anglicana. Com o passar dos anos, o rei Henrique VIII morreu. Com a morte do rei Henrique VIII, a sua filha, que nós estamos vendo ali, Mary Tudor, reinou por 2 anos na Inglaterra. Ela era da origem de sua mãe católica, então 2 anos ela perseguiu fortemente a igreja anglicana. Ela tentou de todas as formas, durante esses 2 anos, acabar com a igreja anglicana. Então a rainha Mary Tudor, ela foi conhecida como a Maria Sangrenta, porque ela mandava realmente matar, né, os anglicanos, e começou uma perseguição muito forte. Mas ela reinou por 2 anos e ela veio a falecer. E aí, então, a sua meia-irmã, se assim podemos chamar, filha da Ana Bolena, assumiu o reinado, Elizabeth Tudor. Ao contrário da sua irmã, essa veio da igreja anglicana. E agora, então, ela começa o quê? A proteger a igreja anglicana e a diminuir dessa forma o poder exercido pela igreja católica. Ela, ao contrário da irmã, ela teve um período de reinado, como nós podemos ver ali no quadro, de 1558 até 1603, um período longo de reinado. E a igreja anglicana, então, foi se firmando sobre toda a Inglaterra a partir dela. Mas ela veio a morrer. Com a morte dela, assumiu o trono da Inglaterra este bonito homem que vocês estão vendo aí, rei da Escócia, Jaime VI, e da Inglaterra ele era chamado Jaime I. Ele acabou assumindo a Inglaterra em 1603 com a morte de Elizabeth e reinou durante até 1625. Ele também era anglicano, tá? Então, ele continua, na verdade, essa defesa pela igreja anglicana. Mas os católicos
estavam fazendo um movimento neste período para poderem acabar com a vida do rei Jaime, ou James, tá? Primeiro, ele era chamado James I, o Jaime é nosso português aqui, né? Tá? E o rei James I, então, ele vive durante o seu reinado essa tensão entre católicos e anglicanos. Bom, para que ele conseguisse governar a Inglaterra sem tantos conflitos, ele tem então uma reunião com os líderes da Igreja Católica, e chega para eles e faz um acordo com eles. Olha, é o seguinte, eu paro, né, de perseguir vocês, mas eu quero que vocês vão poder fazer o culto de vocês, mas vocês estão proibidos de falar mal da minha pessoa, do meu reinado, e falar mal dos anglicanos. Se vocês se comportarem, fazem os cultos de vocês, ficarem nas de vocês, eu deixo vocês continuarem e vou fazer vista grossas então para vocês católicos. E a Igreja Católica topou. Bom, se ele vai nos deixar, né, fazer o nosso culto, nós ficamos na nossa aqui. E assim foi, a Igreja Católica aceitou. Mas ele estava enfrentando um outro problema dentro da Igreja Anglicana, da qual ele agora, como rei, era o líder da igreja. Dentro da Igreja Anglicana, surgiu um movimento chamado puritanos. Os puritanos, então eles eram anglicanos, como nós estamos vendo aqui, só que esse movimento surgiu querendo trazer pureza para a Igreja Anglicana. Os puritanos receberam esse nome exatamente por isso, porque eles queriam trazer pureza para a Igreja Anglicana. O que significava isto? Era tirar tudo aquilo que os identificava como uma igreja católica. Eles queriam remover tudo aquilo que estava próximo da Igreja Católica. Neste período, já a reforma protestante já estava acontecendo, as pessoas já estavam sendo influenciadas pela reforma. E então, os puritanos começam esse movimento dentro da Igreja Anglicana. E o rei James I, ele não gostou muito. E começou então uma pressão, uma perseguição sobre os puritanos. E aí nós tínhamos dois movimentos com a perseguição dele que nasceu dos puritanos. Os não separatistas e depois os separatistas. O que isso significa? O próprio nome já nos diz. Então, os puritanos que desejavam uma purificação, no entender deles, da igreja anglicana, então agora se dividem num grupo que querem essa purificação, mas não querem um cisma, eles não querem uma divisão da igreja, eles não querem iniciar uma nova igreja. O que eles estavam querendo fazer era o mesmo que Martinho Lutero tentou fazer com a Igreja Católica. Martinho Lutero queria fazer uma reforma na Igreja Católica e não iniciar uma nova igreja, mas ao ser expulso da igreja, ele acabou então iniciando um novo movimento. Esses puritanos estão fazendo a mesma coisa, eles querem somente uma reforma, uma purificação da igreja, mas não sair da igreja anglicana. Entretanto, a pressão estava grande, e aí começou a surgir então um movimento chamado separatistas. Estes já começaram a dizer, olha, não tem mais jeito, não tem mais jeito, essa igreja não tem como ser mais reformada, essa igreja não tem mais como ser purificada, né? O pensamento do rei, de toda a liderança, não nos permite, então vamos sair, por isso separatistas, e vamos iniciar nossas próprias igrejas. E isso começa a acontecer na Inglaterra. Então, um movimento separatista começa a dar origem a uma nova igreja. E o rei James I, furioso, começa a perseguir estas novas igrejas. Ele falou, não vou deixar surgir nova igreja aqui. Porque agora o que acontece? Se tivesse uma nova igreja, ia tirar o quê? O poder dele. Porque ele era o rei e o dono da igreja. Agora vou fazer uma igreja onde eu não vou reinar? Não vou deixar isso não. E então ele começa a perseguir. Dentro deste movimento separatista, se destaca dois homens, John Smyth e Thomas Harris. John Smyth e Thomas Harris eram, então, puritanos separatistas, que, ao serem perseguidos pelo rei James I, eles fugiram para a Holanda. E é interessante que nesse período da história, todos os homens puritanos fugiram, porque o rei,
O rei ficou doidão, falou, não, vou acabar com todo esse povo aí, né? E eles fugiram, mas não levaram as mulheres. Eles fugiram sem as mulheres, porque eles acreditavam que o rei só queria matar a eles, que estavam liderando os homens, né? E aí as suas mulheres eles deixaram e fugiram sem as esposas. John Smyth e Thomas Harris, eles foram para a Holanda. Chegando na Holanda, a Holanda, nesse período, estava, vamos dizer assim, efervescendo da teologia protestante. Neste tempo, a faculdade, a universidade, elas discutiam ali, né, abertamente teologia. A filosofia era sustentada, né, na verdade, pela teologia. Né? Então, eles discutiam abertamente. E estes homens começaram a ter contato na Holanda com essas teologias. Então eles lá tiveram contato com a teologia de Menon, que deu origem aos menonitas, e eles foram recebendo destes ensinos, bebendo destes ensinos. Eles tiveram contato com a teologia de João Calvino, mas a teologia que mais influenciou eles foi de Jacob Armínio. E aí eles se desligaram dos puritanos, e eles então, em Amsterdã, né, na capital da Holanda, eles deram início à primeira igreja batista da história, em 1609. Assim surge a primeira, então, igreja batista. E é claro, eu poderia continuar contando para vocês aqui depois de todas as, né, lutas, perseguições, depois como que essa igreja foi chegar até a Inglaterra, mas eu vou parar aqui. O que eu queria, na verdade, é só apresentar para vocês como foi que surgiu a primeira igreja batista em toda a sua história. Então, a igreja batista, ela surge de um movimento onde John Smyth e Thomas Harris, John Smyth era um teólogo e Thomas Harris era um advogado, e que foi, vamos dizer, co-pastor de Smyth. Smyth conhecia muito da Bíblia. Ele estudou profundamente a Bíblia na sua língua original. E na busca de conhecimento, como eu disse, no contato dele também com a teologia protestante, com a teologia, né, de Calvino, com a teologia do Armínio, ele foi lendo a Bíblia, aprofundando-se na Bíblia. E ele chegou então à conclusão de que o batismo feito na infância, batismo este que eles receberam, não tinha validade, porque não havia da parte deles compreensão ainda da fé. E então eles começam, e é quando eles se desligam do movimento puritano, e eles então chamam toda aquela congregação que eles haviam iniciado para se batizarem novamente. E neste período, as igrejas reformadas se levantaram contra eles, né? Afinal de contas estavam dizendo que eles estavam fazendo um rebatismo, e eles começaram a ser violentamente perseguidos pelos próprios protestantes dessa época, porque não aceitavam aquilo. Mas na verdade eles não estavam fazendo um rebatismo. O que eles estavam dizendo é que ao serem batizados os bebês, aquilo não tinha valor diante da Bíblia, porque eles estavam lendo a Bíblia, e eles compreenderam que as Escrituras ensinavam que era necessário crer para que você fosse batizado. E uma criança, um bebezinho, não tinha capacidade alguma para entender ou compreender ou dizer, não, eu creio, né? Então, eles falaram, aquele batismo não teve validade. Na verdade, nós estamos agora sim fazendo o batismo correto. Mas isso houve, claro, todo um movimento, houve grandes perseguições, mas a igreja batista ela foi crescendo e sempre ficou conhecida como o povo da Bíblia. Por quê? Exatamente porque eles iam na Bíblia para defender as suas verdades, aquilo que eles criam. Eles não se apoiavam na posição de um teólogo, como faziam as demais. E como eu disse, não estou aqui com isso diminuindo nenhuma delas, todas têm o seu grande valor. Mas é comum, quando você vai discutir alguma coisa com um presbiteriano, com qualquer outra teologia, eles vão apontar o teólogo deles, eles vão dizer, não, mas João Calvino disse. Ou vão dizer, Lutero escreveu tal coisa. E os batistas, eles sempre diziam, a Bíblia diz. E é por isso que eles ficaram conhecidos na história como o povo da Bíblia. E eu espero que nós continuemos sendo o povo da Bíblia, né? Que a Bíblia seja sempre a autoridade maior em nossa caminhada, amém?
Bom, eu quero passar então para o outro ponto com vocês. Eu quero conversar um pouquinho então do que nós também vamos falar, somos cristãos. Eu estava escrevendo o que é ser cristão. Eu comecei a escrever algumas coisas e eu vi que eu estava indo bem longe nas minhas reflexões, né? Eu começo a escrever e você vai indo, e eu falei, poxa, não está legal isso, né? E eu apaguei tudo que eu tinha escrito e recomecei. Mas nesse recomeçar, eu fui buscar alguma fonte que me ajudasse, me inspirar. E eu encontrei um texto de Carlos Henrique, um presbiteriano, e eu achei que ele resumiu bem o que é ser cristão. E eu vou, na verdade, fazer uma leitura do texto dele. Antes de eu fechar, eu quero ler, então, o que ele diz, o que ele escreveu, tá? Ser cristão é muito mais do que vestir uma camiseta e fazer parte de uma agremiação ou grupo social chamado igreja. Ser cristão é muito mais do que falar um dialeto específico, o evangeliquez, ou vestir-se com vestes ditas como santas. Ser cristão é muito mais do que ouvir música gospel. Ser cristão é muito mais do que opinião ideológica ou participação em um movimento social. É muito mais do que filosofia ou autoajuda. Ser cristão é estar existencialmente envolvido com a eternidade. É experimentar uma nova vida, totalmente inundada pelo Espírito Santo, o qual nos conduz a uma espiritualidade norteadora de todos os nossos atos, assim como nossos desejos, pensamentos, projetos, relacionamentos, conflitos e todos os outros aspectos de nossa vida. Ser cristão é olhar para a realidade com os olhos de Cristo, entendendo que tudo que existe é uma manifestação clara e inequívoca da existência de Deus e de seu amor e poder, diante dos quais cabe a nós somente reconhecer, em atitude de adoração e culto, o quão maravilhoso é esse Deus. Ser cristão é olhar para o outro com os olhos de Cristo, um olhar amoroso, onde o próximo é alguém a ser abençoado por meio de nossa vida, mesmo que para isso seja necessária a nossa humilhação pessoal, ou a partilha do pouco que possuímos. Olhar que nos conduz pelo engajamento em favor da justiça, da liberdade, da ética e principalmente do amor. O cristão é aquele que ama a Deus, ama Jesus Cristo, que é conduzido e orientado pelo Espírito Santo para uma vida de serviço, autonegação e amor ao próximo. O cristão não vai à igreja movido pela necessidade de resolver seus problemas, mas porque teve os seus olhos abertos, miraculosamente pelo Espírito Santo, enxergou a Deus e simplesmente se prostrou diante dele. Ser cristão é muito mais que uma escolha, é ouvir a voz do Espírito Santo que nos chama para olharmos para a cruz de Cristo. É entendermos que esta cruz, na verdade, é nossa, por causa de nossos pecados, e que devemos nos colocar diante dela totalmente quebrantados, arrependidos de nossos pecados, crendo em Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Ser cristão é amar a Cristo com toda a força de nosso ser. Portanto, não somos cristãos porque somos filhos de cristãos ou por termos recebido uma formação cristã. Não somos cristãos porque moramos em um país cristianizado. Não somos cristãos porque religiosamente frequentamos uma denominação. Não somos cristãos por causa de nossa ideologia. Não somos cristãos porque a propaganda nos convenceu. Não somos cristãos por causa da galera. Não somos cristãos meramente por causa de circunstâncias que nos envolveram durante a caminhada de nossa vida. Elas podem sim ter sido o mecanismo de Deus para nos chamar e alcançar. Mas somos cristãos porque Deus, na sua grande misericórdia, cumprindo o seu plano eterno, nos chamou das trevas para a luz, da morte para a vida, operou em nosso coração, nos transformando e nos fazendo nova criatura, mudando o centro de nossa realidade do eu para Deus. Sou cristão porque Deus me alcançou com seu amor.
essa é a escrita. Eu falei, pronto, ele falou tudo, eu não preciso mais falar nada. E eu falei, não, vou ler isso para vocês. Mas deixa eu fechar alguma coisa. Atos capítulo 11, verso 25 e 26, diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão que aparece aí no texto significa pequeno Cristo. Eles foram chamados pela primeira vez pequenos Cristo. Que coisa bonita, né? Os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, pequenos Cristo, em uma cidade chamada Antioquia. E esse nome logo se tornou popular. Pegou, né? Sabe aquela coisa que você faz um apelido, o cara não quer e pega, né? Pegou. E logo começaram a chamá-los de cristão por todos os lados. Diante desta palavra, cristão, pequeno Cristo, eu quero levantar uma pergunta para você, ou algumas perguntas, para que você possa pensar. Você tem sido um pequeno Cristo? As suas atitudes são como as de Cristo? Suas palavras, a sua reverência, o seu trato com as pessoas, os seus pensamentos, os seus objetivos têm sido iguais os de Cristo? As pessoas que estão ao seu redor te chamariam de cristão, pequeno Cristo, como aconteceu com Barnabé e Saulo? Tuas atitudes levam as pessoas a olhar para você e ver Cristo? A palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O texto está dizendo assim: se você afirma que permanece em Cristo, você deve andar como Cristo andou. Andar como ele andou é viver como ele viveu, simples assim. Em Romanos 8, 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para serem a imagem de seu Filho. Eu e você fomos predestinados antes de toda a criação em Cristo para sermos a imagem do próprio Cristo. Veja, né? Nós temos que andar como ele andou, viver como ele viveu, nós temos que mostrar Cristo em tudo que fazemos, em tudo. Ser cristão, portanto, não é frequentar uma igreja, fazer caridade, ser bonzinho. Isso é uma consequência do ser cristão. Frequentar uma igreja, ajudar pessoas, fazer caridade, é uma consequência daquele que conhece Cristo, que quer ser como Cristo. Mas ser cristão é viver uma nova vida, onde eu morro para mim mesmo e vivo para Cristo, de tal forma que eu me torno uma expressão de Jesus Cristo, uma expressão viva do amor de Cristo. E eu preciso morrer e deixar Cristo se tornar grande em mim, de tal forma que as pessoas vejam só Cristo, não mais o Cornélio. De tal forma que quando eu andar, as pessoas possam dizer: lá vai um pequeno Cristo. Olha lá, aquele é um cristão. Nós somos predestinados para isso, diz o texto, para sermos a imagem de Cristo. Sabe, as pessoas precisam confundir você com Cristo. Elas têm que olhar em você e ver Cristo em você. Parece ousado demais, mas essa é a expectativa de Deus para nós,
que nós possamos diminuir, como disse, né, João Batista, diminua eu e cresça o Senhor, de tal forma que as pessoas vejam realmente Cristo em mim. E devemos viver intencionalmente com este propósito, dia após dia. Eu devo ter essa intencionalidade nas minhas ações, no meu falar, no meu viver, de forma a fazer Cristo real através da minha vida, permitindo que desta forma Deus Pai seja glorificado por meio de mim. Quanto mais Cristo aparecer em mim, mais o Pai será glorificado. E talvez você possa se perguntar nessa noite, você que está aqui, como posso me tornar um cristão? Eu vou descrever 4 passos aí. Primeiro, entender que você é pecador. O pecado não diz respeito apenas aos atos errados que você fez, ou que faz, mas há uma natureza rebelde a Deus que opera em você. O pecado fala dessa natureza interior que existe em você, que te leva a errar, e o pecado trata disso. Essa natureza que opera em você, te levando a errar, ela produz em você um afastamento de Deus. O pecado nos distancia de Deus. E na medida que o pecado nos distancia de Deus, um grande vazio surge dentro de você, dentro de mim, dentro de todos aqueles que se deixam distanciar-se de Deus. Fica um buraco dentro do nosso ser, que só Deus pode preencher. É um buraco do tamanho de Deus. E se você não der um passo, que é o arrependimento, que é o segundo passo, se arrepender deste estado de rebeldia, uma vez que eu percebo, sim, sou pecador, eu percebo que estou andando distante de Deus, e que tem um vazio dentro de mim, e que se eu não me arrepender, segundo a Bíblia, eu estarei sim condenado a viver eternamente separado de Deus, num vazio absoluto, porque viver separado de Deus é viver num vazio absoluto. Você deve reconhecer que precisa de Deus, reconhecer seus erros e decidir mudar de vida. Tome a decisão de viver com Deus. Isto é arrepender-se. Eu sei que o caminho que eu estou indo está me distanciando de Deus. Eu me arrependo. E arrepender significa metanoia, a palavra. Mudança de mente. Eu mudo de mente, eu mudo de direção. Eu quero ir na direção de Deus. E a palavra lá em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você se arrependeu, basta você confessar isso a Deus, e Ele o perdoará de toda injustiça. A terceira questão, eu preciso aceitar que Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus me ama tanto, e conforme nós falamos hoje na ministração da ceia, que Ele levou o castigo que pesava contra você. Ele morreu a sua morte, Ele pagou o preço de todos os seus pecados na cruz. Você precisa crer nisso e aceitar esta realidade do que Ele fez por você. Romanos capítulo 3, versos 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Cristo pagou o preço, se ofereceu como propiciação por seus pecados, pelos meus pecados. Ele já fez isto. E se você quer viver uma nova vida agora com Cristo, você só precisa dizer isso para Ele. Só lhe basta orar. Orar é conversar com Deus, falar com Deus, pedir perdão por seus pecados. Diga para Ele que você crê no sacrifício que Ele fez por você, que você crê na ressurreição dEle.
Peça para Jesus ser o Senhor da sua vida. Peça para Ele morar dentro do seu coração, para todo sempre. A palavra de Deus diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 ao 10. Então, se você quer Cristo na sua vida, basta você hoje dizer isso para Ele. Feche os teus olhos. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.